Segunda parte, agora a gente vai falar um pouquinho dos movimentos de independência, mas focando na América Latina, tá? No geral, foi um processo mais de negociação não muito fácil com as metrópoles, tá? A gente vai ter alguns conflitos, algumas guerras ali de processo de independência, mas também teve muita questão de negociação para conseguir a independência desses territórios, tá? Muitos que lideraram um processo de independência faziam parte de uma elite colonial, diferente do caso do Haiti, que você vai ver mais a população ali de escravizados liderando a revolução lá e a independência. Agora, nos outros territórios, principalmente na América Espanhola e no caso até do Brasil, você vai ver um processo de independência muito ligado às elites, tá? Muitos vão se inspirar nas ideias do iluminismo, na própria Revolução Francesa. São duas coisas que vão influenciar muito as independências aqui na América. As ideias iluministas e a Revolução Francesa, que estavam acontecendo ali no século XVIII. Então, o século XIX também, ainda com inspiração dessas duas coisas que estavam acontecendo, né, vão ter muitos processos de independência. Tá? Por quê? O iluminismo e também a própria Revolução Francesa defendiam a ideia de liberdade, questionava o absolutismo monárquico na própria Europa. Tá? E no século XIX tem uma outra coisa importante também, que o Reino Unido, era a potência da época, vai começar a pressionar a quebra do pacto colonial e começar, de certa forma, a apoiar uma independência desses territórios. Por quê? Porque seria mais mercado consumidor, seria mais parceiros comerciais, o Reino Unido poderia ter acesso a mais mão de obra não, a mais recursos naturais. Ok? Então, assim, o pacto colonial era aquilo, a colônia só podia comercializar com a metrópole. Então, no caso, pensa no Brasil, se continuasse colônia de Portugal, né? O Reino Unido, olhando também os recursos naturais daqui, não conseguiria ter acesso direto a esses recursos. Então, acabar com os pactos coloniais, na visão do Reino Unido, seria interessante, porque agora aquela colônia ela vai se independer, ela vai ser, né, ela vai ter uma independência política e econômica, ela vai poder negociar com outros territórios, inclusive com o próprio Reino Unido. Tá? Quando vem a chegada da família real para cá, você também tem a abertura, se eu não me engano, dos portos das nações amigas, né? E o Reino Unido vai se favorecer disso, até porque eles estavam protegendo a própria família real para chegarem aqui no Brasil. Então, olha só a cabeça já como os britânicos pensavam. Tá? Então, de certa forma, o Reino Unido vai até apoiar algumas independências aqui na América, principalmente a América Latina, falando, né? Porque você vai ter mais acesso a recursos naturais, você vai ter mais parceiros comerciais, há um mercado consumidor que vai poder consumir os produtos industrializados do Reino Unido. Beleza? Tá? Na América Latina, uma outra coisa que também vai influenciar é a independência das 13 colônias, que vai acontecer antes, que vai depois surgir aí os Estados Unidos. Né? Então, olha quanta coisa vai inspirar as revoluções, os processos de independência aqui na América Latina. O iluminismo, a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias, tá? E, de uma certa forma, uma pressão do Reino Unido para que esses territórios consigam independência. Tá? Bom, principais movimentos de independência aqui na América Latina. Vamos ter algumas tentativas anteriores no século XVIII, como a rebelião de Tupac Amaru, no Peru, o movimento comuneiro no Reino de Granada. Tá? E lembrando que, vamos pegar mais na questão da América Espanhola, lembrando que foi a elite colonial espanhola, intitulada como crioulos, que vão liderar lutas por independência. Então, as tentativas de independência da América Espanhola vão estar ligadas a uma elite colonial, tá? Principalmente os crioulos. Eles não tinham poder administrativo ou político. Eram aqueles que nasceram na Espanha e vinham para cá, que tinha, às vezes, chances de ter mais terra, de ter poder político. Agora, o cara que nasceu aqui na colônia, mesmo que ele fosse de uma elite, que a família dele tivesse dinheiro, ele não tinha tanto acesso à terra ou poder político quanto os chapetones, que era um cara que nasceu na Espanha e que estava aqui, que tinha terra e que tinha poder político. Tá? Então, isso começou a deixar esses crioulos mais insatisfeitos. Tá? Nós temos de lembrar que uma figura importante entre os crioulos vai ser o Simão Bolívar. Né? Então, olha, entre 1817 e 1824, nós vamos ter várias rebeliões lideradas por Simão Bolívar e San Martín, que eram crioulos. Tá? Ambos eles vão organizar exércitos, liderar a independência de vários territórios, como a Argentina, Equador, Chile, Colômbia e Bolívia, que nem tinham esses nomes, né? Na verdade. Tá? Eles tinham nomes ali que foram dados pelos espanhóis, né? Era um vice-reino do Rio da Prata, né? Que pegava ali a Argentina e Uruguai. Tá? Ok?
Então, eles vão liderar vários processos de independência, vão criar exércitos, vão se juntar com outros libertadores. Você vai ter nomes de vários caras importantes na libertação da América Espanhola, que eu vou mostrar para vocês já já. E a ideia principal deles, claro, a gente está resumindo aqui, né? Era seguir um modelo republicano, tá? Só que muitas dessas antigas colônias que vão se independer vão manter um processo de escravização, gente, tá? Então, assim, era a liberdade para quem? Beleza? O México, desde 1810, já tinha ocorrido um processo de independência, então lá foi um pouco diferente. Então, quando eu estou falando aqui do Simão Bolívar, do San Martín, eu estou falando mais de uma América do Sul, ok? Beleza? E olha aí, ó. O que tem o nome Libertadores, o nome Torneio Libertadores? É em homenagem àqueles que lideraram os processos de independência na América Latina, principalmente na América do Sul, tá? Contra o Império Espanhol. No caso, o nome de Dom Pedro I aparece, né? E a gente pode até questionar essa questão dele ser um libertador da América, né? Nessa libertação do Brasil de Portugal, tá? Mas você vai tendo aí nomes de caras que muitos eram de uma elite colonial, tinham grana, tá? Ok? Simão Bolívar, José de San Martín, o Artigas, que vai ser muito importante ali para aquela região do Uruguai, tá? O Rings, por exemplo, tem até um nome de um time de futebol do Bernardo Rings. Tem um time no Chile com esse nome, né? O Belgrano, na Argentina. O Universitário de Sucre é também um nome de um time na Bolívia, se eu não me engano. Não sei se é Bolívia ou Peru, posso estar falando besteira aqui. Mas em homenagem ao Antônio José de Sucre. Ou Medo, se eu não me engano, no Equador também, né? Há um time de futebol Bolívar, né? Então, muitos nomes de cidades ou times de futebol acabaram sendo em homenagens a esses personagens históricos, tá? E o nome do torneio, sim, Libertadores da América, que eu acho muito original, né? Em homenagem também a esses que ajudaram a libertar a América, né? Do Império Espanhol e de Portugal. E nos Estados Unidos? Essa vai ficar a parte 3 do nosso vídeo, tá? Nós vamos falar como é que foi o processo de independência nos Estados Unidos, isso é, nas 13 colônias que depois vai se tornar os Estados Unidos. Beleza, gente? Valeu!